Agora, eu queria começar meio que com uma justificativa sobre por que numa igreja a gente tem um curso de sociologia. Não é algo óbvio, não é? E eu sempre gosto de lembrar das teorias da conspiração, né? Pelo menos a gente já deve ter visto uma ou duas dessas teorias que chegam a nós pelos nossos familiares, pelo WhatsApp, não é? Sempre tem uma tia, uma pessoa familiar que manda pra gente uma notícia de que a Terra é plana e a NASA escondeu isso da gente, que Jesus não ressuscitou, que ele casou e tudo mais. Várias teorias da conspiração, Illuminati, coisas do gênero. Às vezes elas vêm casadas, né? Terra plana e Illuminati, Jesus casado, um descendente dele. Bem, seja como for, o El País colocou 13 teorias da conspiração lá, foi colocando falso e verdadeiro, mas isso é a parte zoada da coisa, não é? É a parte cômica. Seria cômico se não fosse trágico, mas por trás disso, e essa é uma das pegadas que eu quero dar ao curso, principalmente eu acho que um saber sociológico ou aprender a pensar com a sociologia, que acho que é o que eu quero fazer aqui, nos ajuda principalmente no tema das polarizações políticas. E isso sim é algo que tem dado bastante trabalho. Eu coloquei uma notícia da BBC sobre politização na infância, que é uma entrevista com uma professora, uma psicopedagoga, falando do acirramento das visões políticas. É uma reportagem de 2018, então vésperas das eleições, como que isso chegou na escola de ensino infantil. Ou seja, as crianças reproduzindo padrões que elas veem dentro de casa. E como que isso foi absolutamente assustador para ela, que nunca tinha visto nada assim. Eu separei alguns trechos da reportagem. Diz assim: a cena ocorria numa escola de São Paulo, da medida de como o clima de acirramento político que vive o país está afetando as crianças e deixando pais e escolas sem saber como agir. O clima de tensão está inclusive deixando as salas de TV, de aula e as ruas virando assunto de terapia infantil entre terapeutas da área. E aí coloca uma frase da Ilana Katz, que é uma psicóloga e educadora. Ela diz assim: eu tenho consultório há mais de 20 anos, atendendo crianças de todas as idades, e posso afirmar que nunca vi nada parecido. Ela está comentando um fato, que é esse aqui, ó, que no meio de uma aula, uma criança desenha a presidente Dilma sendo enforcada, provocando polêmica entre colegas, deixando a professora confusa e a mãe desesperada. Esse é o fato que desencadeia, né? A Dilma enforcada. Ela fala: posso afirmar, nunca vi nada parecido. Nunca um mesmo tema permeou questão de todas as crianças. Olha que interessante isso aqui. Seja diretamente ou nas brincadeiras, em algum momento a politização permeia todas as crianças de uma determinada faixa etária. Isso é algo que ela nunca tinha visto. Em entrevista à BBC, a especialista fala do clima de ódio, como isso afeta as crianças e sobre as consequências de, por exemplo, levá-las a protestos e o que significa vê-las gritar "não vai ter golpe", que era o mote das eleições de 2018. Ou bater nas panelas, na varanda, ou outro tipo de manifestação. Ela explica que como lidar e conversar com os meninos e as meninas sobre tolerância em tempo de ódio. É claro que isso não significa que o filho ou a criança não possa participar disso, mas como que isso significa, o que significa. Ou seja, é legal querer introduzir um pensamento, mostrar para a criança o que está em jogo, falar da história do país, contar dos avós, mas não se pode deixar que a criança fique com a ideia de que, se eu for no protesto, meu pai vai me amar mais. As crianças são muito suscetíveis a isso e precisam de aprovação. E mais do que isso, o clima afetivo, desde a ideia que seja de transmitir um valor, de não puxar isso para o lado afetivo, uma afetivização das discussões políticas. Acredito que todo mundo experimentou isso também em menor ou maior grau. E aí eu brinco de novo sobre a relação de teorias da conspiração e política, quando as notícias, os memes e como as eleições de 2018, pelo menos as presidenciais, foram tão marcadas por esse tipo de informação que chegava até nós. E claro, a gente tem eleições municipais esse ano, mas temos eleições e a possibilidade de tudo começar de novo é real. Por isso que seria interessante aprender a pensar com a sociologia ou pensar como que interpretações das dinâmicas e dos processos sociais podem nos levar a uma maturidade no discernimento dos fatos e dos processos que incontornavelmente nós vamos passar de novo. Ao que parece, quando você conversa com qualquer pessoa que não está envolvida em níveis profissionais, sejam eles acadêmicos ou mesmo do dia a dia da política, quando você conversa com alguém
que começou a gostar de política em 2013, 2014, as manifestações sobre o passe livre, uma politização, ou pelo menos o interesse da juventude em temas políticos, e a polarização disso em 2014, 2018, e hoje ninguém quer falar mais nisso, dado o tamanho da polarização. Bem, a gente sempre vai ter eleições, sempre foi assim. Essa geração mais nova simplesmente não lembra porque não participou, mas a coisa sempre foi assim. Existem necessidades novas, como, por exemplo, essa politização das crianças, mas isso sempre levanta essas questões. Queria ouvir vocês, assim, eu estou com essa minha leitura, com essas datas que eu ponho, eu estou viajando, é coisa que só eu percebo, ou vocês percebem também? A mesma empolgação em determinada época, uma frustração imediatamente com os resultados da política e agora um ódio ou um desdém indiferente. Percebem isso também ou é coisa da minha cabeça? O tempo todo? Você já viu mais eleições, né? Você já participou delas mais. Vocês percebem isso também? Tem exemplos assim, de, por exemplo, esses clássicos exemplos de crianças perturbando as famílias com temas políticos. A gente ouviu o menino reproduzir uma coisa e perguntar para ele onde que ele aprendeu isso aqui. Porque não foi na escola que ele aprendeu e ele não tinha capacidade de ter um ódio pela Dilma, assim. O que a Dilma fez para ele? Tinha uma reportagem, eu fiquei lendo algumas coisas sobre teoria de conspiração e politização de crianças, os debates nos Estados Unidos sobre o que ensinar nas aulas de história. Não há consenso. Não tem consenso em o que é politicamente correto poder se estudar mais, dado as reviravoltas que aconteceram na política recente, as quebras de expectativa com a eleição, por exemplo, da candidata democrata e não o candidato republicano e assim por diante. Bem, tudo isso faz com que seja necessário a gente fazer algumas perguntas. A primeira delas é essa: como que uma teoria da realidade social pode ajudar a repensarmos a cidadania, a responsabilidade pública, para além das polarizações? Ou mais ainda, como que a gente pode ter de novo interesse, paixão nesses assuntos que são de primeira ordem, são fundamentais e que, quando a gente pensa da preguiça, da gente pensar que tem que discutir tudo de novo, quando você pensa que você tem que conversar com um eleitor de ambos os aspectos políticos, seja ele mais progressista ou mais conservador, parece que não há bom senso, não há diálogo e há uma preguiça de primeiro aspecto, assim. Não sei se isso acontece com vocês, acontece comigo. Fiquei pensando umas 2, 3 vezes também antes de começar esse negócio aqui, porque eu falei, vai ter alguém que vai levantar a mão e vai falar, mas e o presidente? E o Lula? Então, como é que a gente pensa ou repensa cidadania e responsabilidade pública para além dessas polarizações, para além do voto, para entender poder público para além das eleições e assim por diante? Essa é a pergunta que, de certa maneira, vai guiar todo o curso, mas também vai guiar essa aula aqui. Antes, a gente tem que pensar um pouquinho do que significa sociologia ou o que é pensar sociologicamente. Aí eu peguei, vocês me desculpem os especialistas, tá? Mas eu peguei alguém assim mais palatável, que é o Zygmunt Bauman, que todo mundo conhece, já leu algum livro dele. Se leu um, leu todos também, porque ele é bastante prolixo e repetitivo. Ele, inclusive, não escreve sozinho mais, sempre escreve com alguém. Esse é com alguém, um tal de Tim Wei. Mas é um livro didático porque ele foi escrito, parece que em 1991, depois ele foi reformulado em 2001, e ele tem esse aspecto mais didático sobre aprender com a sociologia ou pensar sociologicamente. E o Bauman coloca algumas coisas que, para quem está habituado, é meio que chover no molhado, mas como eu não tinha tanta segurança no tema, eu até conversava com o Frederico, falava assim, eu não vou começar direto nos textos que o Frederico pensou que a gente poderia trabalhar, que são mais assim, pressupõem outras coisas. Eu queria tatear melhor para eu sentir segurança. Aí eu senti segurança no Bauman. Olha o que ele fala. Afinal, quando nos perguntamos o que é a sociologia, podemos nos referir a uma coleção de livros em uma biblioteca que dão conta de um conteúdo da disciplina. E esse é o modo aparentemente óbvio de pensar sobre a matéria, posto que, se alguém nos perguntar o que é um leão, podemos pegar um livro sobre animais e indicar a imagem específica. Então vai lá na UFG, na biblioteca da PUC, vai na parte de sociologia,
você vai ter um espectro amplo de disciplinas e assuntos ali. Geralmente, feminismo, por exemplo, não está na filosofia. Apesar de ser um tema muito corrente na filosofia, ele geralmente está na estante de sociologia, junto da ciência política, e mesmo que seja uma filósofa ou um filósofo político, está lá na sociologia e assim por diante. Tem âmbitos, por exemplo, como a ciência da religião, que é encarado como sociologia da religião, também inclui pesquisas assim. Então, ele está querendo mostrar justamente que é uma questão muito ampla e as ciências sociais como um todo englobam muita coisa. Agora, esse processo, contudo, não nos capacita, não possibilita conhecer o objeto em si. Temos então que acrescentar algumas perguntas, como por exemplo, de que maneira esse objeto é peculiar? De que forma ele se diferencia de outros? Para que se justifique o fato de podermos a ele nos referir por um nome diferente? Isso é uma pergunta interessante. Por exemplo, eu que sou da filosofia, com interesse em filosofia política e ética. Quando eu vou numa livraria ou percorrendo uma biblioteca e eu encontro o filósofo que eu estudo no doutorado lá na sociologia, eu acho esquisito, porque ele é um filósofo, mas ele está lá por causa da ciência política. Agora, por que, então, que é necessário uma disciplina chamada sociologia se tem filósofos lá? Se ela bebe de psicólogos, de economistas, de antropólogos, de cientistas políticos, o que faz ela específica? Então, não é uma pergunta óbvia, não é uma pergunta qualquer. E ele faz aí brincadeiras de se chamar um animal de leão é correto, mas chamá-lo de tigre não, deve haver algo que leões tenham que tigre não. E eu gostei dessa imagem dos animais, porque lembra das funções de Adão ali no jardim. Das primeiras dele foi nomear os animais. Isso significa denotar, não é? A diferenciação ou capacidade analítica, que a gente não pode chamar raposa de cachorro, porque não é a mesma coisa. Também a gente não pode chamar a sociologia de ciência política, de antropologia nem de filosofia política. São coisas distintas. E isso vai fazer um curso propriamente dito de sociologia e não um curso de filosofia política e assim por diante. Então faz algum sentido e é distintamente cristão fazer essas distinções. Bem, as preocupações da economia e da ciência política não são de maneira alguma estranhas à sociologia, como nós falamos. O que logo se evidencia em trabalhos sociológicos escritos por estudiosos que se podem identificar como historiadores, cientistas políticos, antropólogos ou geólogos. A sociologia, aliás, como outros ramos das ciências sociais, possui sua própria perspectiva cognitiva que estabelece questões a lançar acerca das ações humanas, assim como seus próprios princípios de interpretação. E aqui está o meu interesse. No que a sociologia pode nos enriquecer, nós que somos leigos, que não temos formação específica na área, como ela pode nos enriquecer, como pensar sociologicamente pode ser frutífero para um cidadão comum, para um cristão em específico, para ele não só compreender esses processos, como ele também repensar a sua responsabilidade neles. Isso é o que me interessa. A perspectiva cognitiva própria da sociologia, suas questões que ela lança sobre a ação humana e os princípios de interpretação. Porque eu posso analisar uma mesma ação humana do ponto de vista da filosofia, da geografia e assim por diante. Ok? Até aqui, todo mundo comigo? Tudo de boa? Quando vocês quiserem me interromper, basta levantar a mão e me interromper. Quando vocês quiserem me enriquecer também, me enriqueçam, tá? Lembra de uma aula, lembra de um texto que leu, tem aquele sociólogo, aquela professora, lembrem, tá? Por favor, socializem o conhecimento. Vamos lá. Desse ponto de vista, então, podemos dizer que a sociologia se distingue por observar as ações humanas como elementos de figurações mais amplas, ou seja, de uma montagem não aleatória de atores reunidos em rede de dependência mútua. Dependência é considerado o estado na qual a probabilidade de que a ação seja empreendida e as chances de seu sucesso se alterem em função que sejam seus autores do que façam ou do que possam fazer. Então aqui tem alguns termos técnicos do saber sociológico e como que ela interpreta uma ação humana e a probabilidade dessa modelagem que ela faz, desses paradigmas que ela associa nas redes de conhecimento dela, de um agente público ou social, no seu contexto em que ele está. Ajuda a gente a entender essa capacidade de pensar sociologicamente, ou a imaginação sociológica, de conseguir ver um agente social, construir uma biografia dele a partir de suas relações e do seu contexto sociológico. É claro que justamente essa habilidade da sociologia vai ser também seu calcanhar de Aquiles, né?
que eu pelo menos vou identificar e eu vou tentar argumentar que é uma supervalorização das dinâmicas e dos processos sociais, como se eles fossem capazes de explicar tudo desse agente, dessa biografia que estão construindo. Mas, apesar de a gente não concordar que é tudo, é uma parte muito importante e que geralmente é desconsiderada. Das tias e dos tios que mandam fake news de teorias conspiratórias no nosso WhatsApp, até eu e você, quando nós não fazemos a leitura correta de nós mesmos, de como nós somos fruto da sociedade em que nós estamos, do contexto social que nós crescemos, e até mesmo para ultrapassá-lo, como nós precisamos reconhecê-lo. Então é essa habilidade que eu queria explorar com vocês ao longo do tempo. Ok? Ou muita abstração? Caí errado de paraquedas. Era esse curso mesmo? Não, vamos vendo. Vamos dar mais umas 3 aulas aí. Ok. Os sociólogos perguntam que consequências isso tem para os atores humanos, as relações nas quais ingressamos e as sociedades das quais fazemos parte. Em resposta, formatam o objeto da investigação sociológica. Assim, figurações, redes de dependência mútua, condicionamentos recíprocos de ação e expansão ou confinamento de liberdade dos atores estão entre as mais preeminentes preocupações da sociologia. Atores individuais tornam-se objeto das observações de estudos sociológicos à medida que são considerados participantes de uma rede de interdependência. Então, o indivíduo, a biografia desse indivíduo, como o Fred tinha colocado na definição, ela só passa a fazer sentido se a gente tem a capacidade de reconstruí-la ou enriquecê-la a partir dessa rede de dependências que ele tem. Pense, por exemplo, do fenômeno religioso. O evangélico neopentecostal, que é sempre temas de estudos das ciências da religião. O que eles fazem? Pegam aquela experiência individual e recolocam ela numa rede de interdependências para explicá-la. De certa forma, reduzem ela àquilo, mas também, de outra forma, pegam um viés em que, é claro que isso deve ser explicado, como que aquele evangélico, naquela igreja, daquela denominação, em Goiás, em Goiânia, no século XXI, como isso faz sentido, não faz nenhum sentido lá em Moçambique, no século XX, da mulher, entende? São formas do indivíduo ser recolocado e tornar-se objeto de observações sociológicas. Portanto, por isso e porque, não importando o que façam, somos dependentes dos outros, poderíamos dizer que a questão central da sociologia é como os tipos de relações sociais e de sociedades em que vivemos têm a ver com as imagens que formamos uns dos outros, de nós mesmos e do nosso conhecimento. E isso aqui me interessa muito, as imagens que formamos uns dos outros, de nós mesmos e do conhecimento, nossas ações e suas consequências. A imagem de si é um tema da filosofia, então pode ser visto filosoficamente. Mas a sociologia nos enriquece e é necessário esse enriquecimento dela porque ela nos ajuda a percebermos as imagens que nós temos de nós mesmos, das relações que fazemos e da nossa sociedade de um ponto de vista mais rico ou mais amplo das interdependências sociais, que nem sempre a gente lembra disso. Quando a gente pensa no nosso casamento, a gente não pensa nos grupos étnico-raciais, faixa etária, escolaridade. Quando ele vai falando, a gente vai pensando assim, quem está casado, vai dizer, nossa, é mesmo, né? Meu Deus, não tenho liberdade, fui determinado. Aí essa crise kierkegaardiana é um surto para você poder estudar sociologia do conhecimento e assim por diante. Isso me interessa. São questões desse tipo, parte das realidades práticas da vida cotidiana, que constituem a área própria de discussão sociológica e definem a sociologia como um ramo relativamente autônomo das ciências humanas e sociais. Portanto, podemos concluir que aprender a pensar com a sociologia é uma forma de compreender o mundo dos homens, que também abre possibilidade de pensá-lo em diferentes maneiras. Por exemplo, a gente poderia analisar por que o Bauman, homem branco opressor europeu, colocou homens, não colocou humanos aqui. Vendo? Aí não tem fim mais, né? Essas análises.